ao Senhor com o nosso pastor, vice-presidente, primeiro vice-presidente, pastor René de Araújo. A partir deste momento, nós estamos sob a direção do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que se acomodassem, sem conversar, sem muita conversa. Nós estaremos louvando a Deus com a nossa orquestra, com os nossos irmãos no grupo de louvor. Amém? Pastor René. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós estamos nesta noite, na noite de abertura da nossa 17ª Conferência Missionária. O pastor presidente está na casa, ele está na igreja, tratando de alguns assuntos referentes ao trabalho. Daqui a pouco ele estará presente aqui na tribuna conosco. Eu quero orar com os irmãos. Quantos querem agradecer a Deus por este privilégio? Estarmos juntos aqui. Quantos querem orar ao Senhor? Quero que você ore. Se você tem motivo suficiente para orar, fale com Deus. Estenda a sua mão assim para o alto. Ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esta noite, meu Senhor, onde todos os Teus filhos se reunirão aqui neste lugar, neste culto de abertura desse trabalho das missões, da ADCOL, da SEMADEC, a Tua igreja que está reunida nesta noite no Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade singular que concedes a cada um de nós, para que estarmos para sentir a Tua presença, a finalidade exclusiva, meu Senhor, com que nos reunimos, é rogar do Senhor a presença real do Teu Espírito Santo, e que Tu venhas falar aos corações nesta noite, vindo receber a nossa adoração nesta noite de culto, vindo receber todas as apresentações feitas aqui nesta noite, que o Teu nome, somente o Teu nome, e para todo sempre o Teu nome seja exaltado e glorificado. Louvamos ao Senhor pela vida da Tua igreja presente aqui neste lugar. Pai Todo-Poderoso, Tu tens prometido, ó Deus querido e eterno, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Tua igreja. Queira receber nesta noite a oração deste lugar, queira receber o culto de adoração ao Teu nome nesta noite. Nós louvamos e Te bendizemos, Senhor, orando a Ti nesta noite, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Yeah.
estão alegres e felizes? Dê um amém bem forte para o Senhor. Aleluia. 17ª Conferência Missionária, fazendo missões até a última colheita. Vamos falar bem alto, bem forte, com convicção. 1, 2, 3. Fazendo missões até a última colheita. Vamos lá? 1, 2, 3. Fazendo missões até a última colheita. Graças a Deus. Vamos convidar a nossa irmã Miriam, que estará louvando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Os irmãos possam estar nos ajudando. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos, amigos, companheiros, na nossa abertura da 17ª Conferência Missionária da ADECOL, da Assembleia de Deus em Columbandeiro. Quero me alegrar com os irmãos nesta noite, depois daqui de uma semana de atividades intensas nesta casa, chegarmos aqui hoje ao momento da abertura desses trabalhos especiais, com algumas demandas ainda da nossa construção aqui por fazer, da nossa reforma, mas estamos aqui e hoje, pela graça de Deus, estamos com os nossos corações abertos, prontos para nos alegrarmos no Senhor por aquilo que é para nós
a obra mais importante, o objetivo maior da existência da igreja aqui, missões, a grande comissão. E eu quero, desta feita, abrir com os queridos irmãos a palavra do Senhor, ler aqui com todos, no Evangelho de João, no capítulo 4, a contar do versículo 31, que dá um amparo a nós para o desenvolvimento da obra missionária. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém que comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Com essa palavra bíblica, queremos dar aqui a abertura à nossa 17ª Conferência Missionária da Igreja Assembleia de Deus em Columbandeira. Quero dizer para os irmãos que nós permanecemos no firme propósito de cumprir a nossa parte na grande comissão. Já há alguns anos estamos labutando nesta área de missões com a igreja do Columbandeira. E em todos esses anos que estamos com afinco trabalhando para fazer missões, as bênçãos de Deus não têm nos faltado. O crescimento da igreja em termos materiais, físicos e em termos numéricos e de espiritualidade, de qualidade, tem sido grande, tem sido motivo de inspiração para muitos, e eu me alegro com isso que Deus tem feito aqui. Por isso é com muita alegria que eu convido a todos vocês a celebrarem ao Senhor conosco de hoje até segunda-feira, quando Deus certamente estará tratando com a igreja que lhe pertence, a igreja que é dele, aqui neste lugar. Vamos continuar sempre em oração, pedindo e suplicando a Deus que Ele, por sua graça, fale, nos dê a direção, o caminho, os meios, as condições, e que a partir do próximo ano tenhamos ainda a graça e a alegria de enviar ao campo missionário mais candidatos para cumprir a grande comissão. E aqui, Senhor, nestas noites especiais, quando estaremos aqui a teus pés para ouvirmos a tua voz, Senhor, nós já te suplicamos para que o teu Espírito nos comande, nos dirija, nos oriente, nos ensine, Pai. Senhor, venha falar conosco, com a tua igreja, Senhor, nos moldes da igreja em Antioquia, quando o Senhor ali revelou a sua vontade àquela igreja, e ali, Senhor, deu início à obra de missões. Uma encenação especial, uma abertura especial, mas antes, vamos ouvir o louvor pela nossa irmã Lucéia, estará louvando ao Senhor. Logo após, estaremos com a nossa apresentação da 17ª Conferência Missionária.
Jesus.
que muitos ainda hoje dizem: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diz o Senhor: aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falar, falarás. E confiante nesta palavra, Jeremias encheu-se de coragem para falar a palavra de Deus. Ele foi maltratado, caluniado, desprezado e até mesmo levado ao calabouço, mas nunca deixou de entregar a mensagem de Deus ao povo. E assim, Deus quer usar a você, jovem, a você, novo convertido, que pensa ser uma criança, pois o mesmo Deus que se utilizou de Jeremias se utiliza de você também. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Paulo, o perseguidor da igreja, também foi escolhido por Cristo para anunciar o evangelho a todos os gentios. Foi um homem de grande coragem e cheio do Espírito Santo de poder. Sofreu perseguições, calúnia e foi apedrejado. Mas tinha em seu coração a palavra do Senhor dizendo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém te fará mal. O crente que tem esta certeza contigo não teme a luta do adversário, pois ele é forte e corajoso, e aonde quer que o Senhor envie, ele vai. E ainda que seja lançado na prisão, Deus, ele envia um terremoto para libertá-lo. Aleluia! Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Mas o grande exemplo que temos que seguir é o exemplo daquele que veio para cumprir a maior missão de todos os tempos. Ele, de quem Isaías escreveu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele, que ainda nos instantes de maior agonia, chegou a dizer: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele não desistiu. Ele veio para cumprir a ordem do Pai divino. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, o nosso Redentor, ele não temeu o Império Romano, não temeu a força do judaísmo, até mesmo a morte ele enfrentou para salvar a minha e a tua. Mas temos que ser fortes e ter bom ânimo, pois o mesmo Espírito que ungiu a Cristo é o mesmo que está sobre nós nesta noite. Levanta-te, vê os campos que são brancos para a ceifa, os dias estão se findando. Esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Sai pelos caminhos embalados e posso ao entrar, para que minha casa se encha. Não há tempo a perder. Deus conta contigo. Esforça-te. Se como Gideão achas que és pequeno, confia no Senhor e Ele te fará grande. Vem ingressar as fileiras missionárias e dar em busca das almas que estão a perecer. E como Neemias faz a obra de Deus, restaurando vidas que estavam destruídas. O Senhor é contigo. Esforça-te e faz a obra. Sem temer as barreiras, as dificuldades e as lutas, proclama o Evangelho a toda criatura. Não temas e não te espantes, porque o Senhor está conosco. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo.
salvação. Povos que andam em trevas e desejam muito ver a luz que é Jesus. Mas quem irá refletir esta luz? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mas eu tenho que ficar assim. Não temos Glória a Deus. pequena luz,
neste nosso Brasil. Mas ainda há povos para serem alcançados. Quem irá? Quem se comoverá ao clamor das nações? Este é o desafio desta 17ª Conferência Missionária. E as nações esperam. Quem se candidatará? O Espírito de Missões, durante esses 5 dias, irá convocar. Pelas mãos que feridas tocarão.
assento, meus irmãos. Nós queremos ainda ouvir a palavra do Senhor, o pastor Eriovaldo Ramos. As irmãs podem tomar assento aqui nos seus lugares, que estão reservados para vocês, e nós ainda vamos ouvir com muita graça de Deus a palavra do Senhor pelo reverendo, nosso irmão diretor da Cairóis, pastor Eriovaldo Ramos. Convidamos ele a assumir aqui o púlpito desta igreja. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui nesta noite, uma honra estar aqui nessa igreja que tem sido parceira da Cairóis. É uma honra ser parceiro dessa igreja no cumprimento da grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos orientou a ir e pregar o Evangelho a toda criatura e levar o Evangelho do Reino a todas as nações, porque este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs para a Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito obrigado. Os irmãos e irmãs podem sentar-se. Nós temos duas igrejas símbolo em Atos dos Apóstolos: a igreja em Jerusalém e a igreja em Antioquia. A igreja em Jerusalém, obviamente, é a primeira igreja. A igreja é resultado imediato do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Esta igreja, uma igreja pujante, forte, com muitas conversões, com muito congraçamento, muita comunhão, mas uma igreja que teve muita dificuldade em fazer missões, porque estava marcada pela visão judaica de que a palavra de Deus em Jerusalém ficou ali na região de Israel e não saiu de lá. E foi com isso adoecendo, a ponto de que houve um tempo em que essa igreja, marcada pelo amor, marcada pela partilha, marcada pelo culto diário, começou a ter um problema. E o problema que ela começou a ter é que as viúvas helênicas estavam sendo esquecidas na hora da partilha dos víveres, dos alimentos, enfim, daquilo que satisfazia a necessidade delas. E é claro que isso levanta uma pergunta:
que é, como é que uma igreja tão amoral, tão amorosa, uma igreja de comunhão intensa, uma igreja onde todos tinham tudo em comum, uma igreja que as pessoas abriam mão dos bens de Deus que administravam para repartir tudo para todos. Como é que nessa igreja um grupo de mulheres viúvas começou a ser esquecido? O que está acontecendo com essa igreja? Que um grupo de mulheres viúvas, carentes, estão sendo esquecidas. E numa igreja marcada pelo amor, numa igreja marcada pela partilha, numa igreja marcada pela comunhão, numa igreja marcada por um constante culto, falava sobre as Escrituras e conversava sobre as Escrituras como ninguém. Estevão chegava a rivalizar com os grandes apóstolos, tão grande era a sua sabedoria, tão imenso era o poder de Deus na vida dele, tão solícito era ele para fazer a obra de Deus. Mas, claro, com toda essa beleza na vida dos diáconos, com toda essa beleza na vida de Estevão e de Prócoro, e de Filipe, e de Nicanor, tinha um problema na igreja. Tinha um problema na igreja. As viúvas helênicas estavam sendo esquecidas numa igreja que até então era marcada pelo amor. O que foi que aconteceu? O que levou essa igreja a ir perdendo a força espiritual? O que levou essa igreja a ir perdendo o fervor espiritual? Aí a gente vai acompanhando a história dessa igreja e percebe que aquele diácono poderoso, o homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de todo o conhecimento da palavra, que transbordava o Senhor, que era rico em palavras, em ações, em obras, que rivalizava com os apóstolos, tamanha era a sua sabedoria, tamanha era a sua unção, tamanho era o poder de Deus que fluía através dele, que ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado na frente dos apóstolos. Ele foi apedrejado quando a igreja estava no templo de Salomão, agora templo de Herodes, orando, e ele começou a discursar, e ele começou a dizer que aquele templo não tinha mais significado, que Jesus não estava mais naquele templo, que o templo não era mais o objetivo de Jesus, que tinha passado, que eles não podiam ficar ali. E aí então ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado, e um homem chamado Saulo, que era da cidade de Tarso, que era um rabi, que era membro do Sinédrio, concordou com o apedrejamento dele, entendeu que realmente ele merecia morrer, e ele foi morto mesmo, e reagiu como Cristo, porque ele disse que viu o Senhor Jesus de pé para recebê-lo, e então orou pedindo ao Senhor que não imputasse àqueles homens aquele pecado. E aí houve uma perseguição na igreja em Jerusalém, mas curiosamente os apóstolos ficaram tranquilamente em Jerusalém, e com isso o apóstolo Lucas estava dizendo para nós que tinha um problema ali, porque quando você quer perseguir uma comunidade, o seu primeiro alvo são os líderes. Como é que tem uma perseguição numa comunidade e os líderes ficam em paz? É que na verdade Saulo saiu para prender aqueles que pensavam como o grande Estevão, que tinham a mesma visão de Estevão, que também não viam o templo como os apóstolos ainda viam, mas que viam o templo como Estevão falava, que tinha passado o tempo do templo de Salomão, que agora o novo templo era a igreja viva do matar o Saulo. Quem sabe se isso ainda não vitimaria a igreja de fato. Aquela igreja de Jerusalém não tinha como absorver Saulo de Tarso, e pediu para o Saulo ir embora, e o Saulo foi, e foi lá para os lados da Arábia, enquanto esperava para ver qual era o desígnio de Deus para a sua vida. E nisso floresce a igreja em Antioquia, floresce a igreja fundada pelos discípulos de Estevão, floresce a igreja fundada pelos discípulos de Estevão, que fugiram de Saulo, de Tarso.
foram ameaçados por Saulo de Tarso. Inclusive muitos dos colegas deles foram presos por Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso se converteu e foi para os lados da Arábia. E quando a igreja se tornou forte, os apóstolos de Jerusalém designaram um homem, Barnabé, um homem de Deus, um homem que tinha vendido tudo, um homem que tinha entregue tudo para a causa de Deus, um homem que entendeu que era mordomo, que não tinha nada, que ele administrava o que era de Deus. Porque quando nós nos convertemos, é assim que nós nos tornamos. Nós passamos a pertencer a Jesus Cristo e, portanto, nós deixamos de ter qualquer coisa, porque se eu pertenço a Jesus Cristo, tudo que antes eu pensava que era meu, agora é de Jesus Cristo. Então eu sou só um administrador das coisas de Jesus Cristo, porque eu mesmo sou de Jesus Cristo. E Barnabé pensava assim, e Barnabé então abriu mão de tudo, e Barnabé permitiu que tudo que o Senhor deu para ele administrar fosse distribuído por todos. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de ternura, um homem cheio de amor, um homem cheio de amizade, um homem que estava sempre pronto a servir. E os discípulos, os apóstolos entenderam que ele era o homem certo para representá-los junto aos discípulos de Estevão que haviam fugido de Saulo de Tarso e que haviam fugido para escapar da morte e que na fuga começaram a evangelizar. Começaram a evangelizar e evangelizar e evangelizar até que formaram a igreja em Antioquia. E aí, curiosamente, Barnabé recebe uma orientação do Espírito Santo. E a orientação do Espírito Santo foi: passa pela Arábia, pega Saulo de Tarso e leva Saulo de Tarso para a igreja formada pelas pessoas que fugiram dele. Vá lá para que a igreja veja que não só eu detive a perseguição, como eu converti o perseguidor. Amém. Aleluia. E que agora ele está pronto para se unir à igreja em Antioquia. E que igreja extraordinária! Que povo extraordinário! Porque eles poderiam ter dito a Barnabé: Barnabé, traga qualquer um, menos Saulo. É por causa de Saulo que nós estamos aqui, é por causa de Saulo que nós saímos das nossas casas, é por causa de Saulo que nós saímos das nossas vilas, é por causa de Saulo que nós corremos e corremos e corremos e fugimos, e enquanto fugíamos, nós pregávamos. Agora você vai trazer o Saulo. Mas que igreja maravilhosa! Aquela igreja entendeu que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e que Saulo agora não era mais um perseguidor, era uma vitória do Espírito Santo na história. Ele havia convertido o mal em bem, o perseguidor em apóstolo. Ele havia feito uma grande mudança. E o Barnabé dizendo: está vendo, Saulo? Esse aqui é o seu primeiro fruto, porque o Espírito Santo permitiu que você nos perseguisse. Nós saímos de Jerusalém e agora olha a igreja que tem aqui. E eu trouxe você para ajudar esses irmãos a fazerem a vontade de Deus, a entenderem a vontade de Deus, porque Jesus preparou você para isso. Que coisa extraordinária! Então essa igreja, ela é diferente, ela é bondosa, ela é caridosa, ela é terna, ela distribui também o que recebe. Mas, diferente de Jerusalém, ela não tem preconceito. Ela recebe todo mundo. Recebe inclusive aquele que foi o seu perseguidor. Ela é bondosa, ela é amorosa, ela é distributiva, ela reparte o pão, como Jerusalém também fazia, mas ela faz uma coisa mais.
ela recebe a todos, e ela dá graças a Deus por tudo, porque ela entende que realmente Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. É uma igreja maravilhosa, uma igreja distributiva, uma igreja que reparte, como a igreja de Jerusalém, mas ela tem mais uma coisa: ela é eminentemente missionária. Ela é eminentemente missionária. Ela é fruto de gente que saiu e que na fuga fez missão. Ela é fruto de gente que correu e que enquanto corria fazia missão. Ela é fruto de gente que foi trasladada para o deserto para fazer missão, como Filipe, que fez missão junto ao eunuco da rainha Candace. Ela é fruto de gente que começou a correr, mas era tão crente que, correndo da perseguição, parava para pregar o Evangelho. Você já pensou nisso? Uma pessoa que está fugindo, que está tentando preservar a sua vida, mas que está tão plena do Espírito Santo que não resiste a parar para pregar o Evangelho, parar para chamar as pessoas a Cristo, parar para anunciar o Evangelho, parar para falar de Jesus, parar para falar das boas novas, parar para falar do poder extraordinário da cruz e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a igreja de Antioquia, uma igreja que faz missões. Israel tinha sido chamado para ser a nação que traz Jesus. Agora eles são a igreja, então eles estão sendo chamados a ser o povo que leva Jesus. Mas eles não saem de Israel, eles não saem de Jerusalém, não saem dos arredores. Por que eles não saem? Eles ainda estão marcados pelo preconceito, e é tão difícil para eles fazer missão. O Espírito Santo, quando quis que Pedro fizesse missão, teve que dar uma missão para o Pedro, teve de dizer para o Pedro: não chame de comum e de imundo aquilo que eu abençoei. Teve de mostrar para o Pedro que ele estava errado. Teve de dizer para o Pedro: Pedro, você está fazendo acepção de pessoas. Pedro, eu estou mandando você ir. Pedro, vá. E aí, finalmente, depois de ver o lençol descer 3 vezes, o Pedro vai e acha o primeiro gentio. Sabe quanto tempo já tinha a igreja em Jerusalém até que Cornélio foi evangelizado? 25 anos. O Pedro prega, e o Cornélio se converte, e o Espírito Santo é derramado, e o Pedro batiza Cornélio e toda a sua família. E quando ele volta para Jerusalém, os líderes de Jerusalém festejam? Não! Os líderes de Jerusalém dão uma grande bronca no Pedro e dizem para o Pedro: como é que você fez isso? Você entrou na casa dos gentios, você pregou o Evangelho para os gentios e você batizou os gentios. O Pedro disse: eu não tive escolha, o Espírito Santo fez primeiro que eu. Quando eu estava no meio do sermão, o Espírito Santo se derramou sobre eles. Aí Jesus tinha batizado com o Espírito Santo. Como é que eu ia dizer: não, eu não vou batizar? Como que eu ia dizer isso? Batizei. Já estavam cheios do Espírito Santo. Como é que eu não vou batizar? Batizei. Você ia fazer o quê? Aí a exclamação dos irmãos de Jerusalém foi impressionante. Eles disseram: ah, então o Senhor também separou os gentios para o arrebatamento, para o arrependimento e para a vida? Mas não foi o que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Qual a parte de toda criatura que os irmãos de Israel não conseguiram entender? Eles estavam marcados pelo seu preconceito, por isso eles não conseguiam fazer missão. Porque antes de sair para fazer missão, a gente tem de abrigar todos os povos no nosso coração. E eles não conseguiam fazer isso. Mas Antioquia não. Antioquia conseguia.
E Antioquia conseguia enviar os melhores, porque quando eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Que coisa impressionante! Barnabé era o homem que os apóstolos de Israel tinham mandado para Antioquia para cuidar da igreja. Saulo é o homem que o Barnabé tinha pego e levado para cuidar da igreja. E aí o Espírito Santo fala para os presbíteros separarem aqueles que foram destacados pelos apóstolos para cuidarem da igreja para o campo missionário. Os mais preparados, os que tinham sido enviados pelos próprios apóstolos. Que recado que o Espírito Santo está dando? Primeiro, o recado é um elogio. O Espírito Santo está elogiando Barnabé e Saulo, porque está dizendo: vocês já fizeram o seu trabalho. Os presbíteros que estão aí dão conta do recado, não precisa mais de vocês aqui. Olha que coisa impressionante. Quantos de nós, pastores, estamos prontos para ouvir o Espírito Santo dizer: ok, não preciso mais de você aqui, porque você fez um bom trabalho e está todo mundo pronto, então preciso de você num outro lugar. E é sempre interessante, porque a gente sempre acha que o Espírito Santo vai mandar os mais jovens e deixar os mais sábios na igreja. E o Espírito Santo fez exatamente o contrário: deixou os mais jovens e mandou os mais sábios para o campo missionário. E você disse para o Espírito Santo: mas o senhor está entendendo o que o senhor está fazendo? O senhor está pegando os mais sábios, o senhor está pegando os mais experientes, o senhor está pegando aqueles que os apóstolos designaram. Na verdade, o Barnabé é o camarada que os apóstolos designaram, e o Saulo ele pegou na curva, trouxe para cá. Aí, eles que formaram esses presbíteros, eles que ensinaram para o Lúcio, eles que ensinaram para o Simeão, eles que ensinaram os presbíteros. E o Espírito Santo diz: exato, então eles já ensinaram. Eles já ensinaram. E os presbíteros aprenderam. O Simeão aprendeu. O Lúcio também aprendeu. Então, fica o Lúcio e o Simeão e o Manaém e pronto. O Barnabé e o Saulo vão embora. Por quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Que igreja maravilhosa! A igreja recebeu Barnabé, recebeu Saulo, que foi o seu perseguidor, acolheu-os, aprendeu com eles e depois os enviou para o campo missionário. E sabe o que isso fez em Antioquia? Fez de Antioquia a mãe de todas as igrejas. Todas as igrejas cristãs espalhadas por todos os cantos do mundo. Todas. Em todas as nações. Em todas as línguas. De todos os jeitos. São filhas da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava em Antioquia. Porque a igreja em Jerusalém desapareceu. Nós perdemos contato com a igreja em Jerusalém. A última notícia que se tem da igreja em Jerusalém era uma notícia que andava por volta do século V da era cristã, e que dizia que no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, a igreja em Jerusalém entendeu que os romanos invadindo Jerusalém era o abominável da desolação, e mudaram em bloco
de Jerusalém para Pérea, atravessaram o Jordão e foram para o outro lado. E lá eles perderam todo o contato com a igreja gentílica e desapareceram. E da Jerusalém nós não temos nada. Nada. Só o que o Espírito Santo mandou registrar em Atos dos Apóstolos. Em compensação, todos nós que invocamos o nome do Senhor Jesus em todas as línguas e em todas as nações, somos filhos da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava em Antioquia. Porque a igreja que estava em Antioquia ouviu o Espírito Santo e mandou o que tinha de melhor para fazer a missão. Não é impressionante? Aí você pode dizer, não, mas não é assim, porque Pedro também evangelizou, João também evangelizou, Tomé também evangelizou, todos evangelizaram. Mas todos eles foram abrigados pelas igrejas fundadas por Antioquia. João foi para Éfeso, Pedro foi para Roma, todos eles. E todos eles eram sustentados pelas igrejas que vieram de Antioquia. Tomé foi para a Índia, João Marcos foi para o Egito. Os apóstolos se espalharam pelo mundo. E todos eles foram sustentados pelas igrejas geradas por Antioquia. Porque a igreja de Jerusalém desapareceu. Só tinha a igreja gerada em Antioquia. Por isso, Paulo, Pedro, João se cruzavam, porque todos eles estavam sob o auspício da igreja em Antioquia. Porque a igreja em Jerusalém estava desaparecendo. E por que a igreja em Jerusalém desapareceu? Porque não fez missão. Uma igreja que não faz missão compromete a sua história. Uma igreja que não faz missão acaba saindo da história. Uma igreja que não faz missão acaba se perdendo na história. Uma igreja que não faz missão acaba se perdendo da história. Por isso, uma igreja que vai vencer todas as intempéries, que vai vencer todos os obstáculos, que vai fazer as forças das trevas recuarem, é a igreja que vai romper fronteiras, é a igreja que vai fazer missão, é a igreja que vai enviar o que tem de melhor para a obra missionária, é a igreja que vai atrás da estrela do Senhor que brilha sobre todos os povos e que a cada volta decide que vai fazer uma obra especial no meio de um povo e prepará-lo para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que sobrevive na história é a igreja que faz missão. Por isso, eu estou realmente impactado com o que eu assisti aqui. Porque eu estou no ministério há 42 anos, mais ou menos. Eu não me lembro de ter assistido um espetáculo maravilhoso como esse, em que todos a uma voz diziam: vamos fazer missão. Vamos enviar os nossos melhores para todos os cantos do mundo. Vamos anunciar Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Extraordinário. Uma igreja que faz missão é uma igreja que invade a história e sobrevive na história e marca o seu nome na história. Por isso,
Que essa igreja seja sempre assim, centrada na obra missionária. Que os líderes dessa igreja sejam como os presbíteros de Antioquia, com os ouvidos atentos ao Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa sempre contar com essa igreja quando precisar fazer uma grande obra em qualquer lugar do mundo. Que Deus os abençoe. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês receberam o envelope. Esse envelope é para a contribuição. Não vá embora antes de ofertar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Eu gostaria de chamar a irmã Lucéia, estará louvando ao Senhor, e nós estaremos recolhendo este envelope. Você que trouxe a sua contribuição, a obra missionária precisa te usar nesta noite, não é? Com os seus valores, você trouxe para ajudar a obra missionária. Então não saia sem louvar ao Senhor com as suas ofertas. Contribua para que esta obra continue seguindo avante, enviando os missionários para o campo. Irmão Nicé estará louvando e você estará louvando com a sua oferta, com alegria nesta noite. Do Senhor se complete na sua vida. Eu não sei em que propósito você colocou no seu coração nesta conferência de fazer algo mais para o Senhor. Eu não sei, mas o meu propósito é que eu possa me render mais aos pés do Senhor. O meu propósito, Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías. Que o Senhor possa preparar o caminho, que quando o Senhor me chamar, que eu possa dizer, eis-me aqui. Aleluia, meditaremos desse louvor nesta noite. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. E eu vou clamar. Aleluia. Pois tudo vem de ti. Glória a Deus. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar.
queridos irmãos, eu quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós queremos agradecer a todos os nossos visitantes, amigos, irmãos, ouvintes, e também o nosso querido pastor, reverendo Ariovaldo Ramos, com quem já temos uma relativa liberdade de comunhão em Cristo, desenvolvendo os projetos de Deus ali na Cairóis, e nos sentimos bastante à vontade para dizer que estamos satisfeitos em estarmos nessa parceria. Acredito que a recíproca deve ser verdadeira, não é? E vamos continuar orando pela Cairóis, pelos projetos, para que Deus continue levando missionários para outras partes do mundo onde ainda a Cairóis não chegou. E nós estamos juntos nesta unidade maravilhosa. Está conosco também o pastor Elias, pastor da Assembleia de Deus ali em Mutuá, o secretário de missões daquela igreja, e o cunhado do nosso companheiro, o pastor Adilson Farias. Recebe um bem-vindo da igreja? Recebe ou não? Amém. Amém. Sei que alguns irmãos já foram embora por causa da hora, mas missões é assim, passa a hora, ninguém vai ficar preocupado com isso. E amanhã tem mais, sábado tem mais, domingo tem mais, segunda tem mais, e vai esquentando. Gostei muito da palavra que o pastor Ariovaldo trouxe aqui hoje. Essa história é fundamento, não é? Para quem faz missões, muito importante, e Deus abençoe. Eu quero convidar o pastor Elias para orar conosco, encerrando os trabalhos desta noite. Quantos estão alegres? Digam amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Trago um abraço do nosso pastor Adilson Faria, do Departamento de Missões da Assembleia de Deus do Mutuá. O pastor Samuel falou que amanhã tem mais, né? Sábado tem mais, domingo tem mais, segunda tem mais e quinta tem mais também, porque quinta começa a nossa 18ª Conferência Missionária da Assembleia de Deus do Mutuá. Quinta, sexta, sábado e domingo. E um dos nossos ministradores, né, alguém que está ministrando a palavra para nós, será o pastor Samuel, que está ministrando para obreiros, um seminário como organizar o Ministério de Missões na igreja local. Conversamos com o pastor Adilson, né, e essa igreja para nós hoje é a referência em termos de missões, em como fazer missões, porque nós vimos essa igreja começando a fazer missões do zero, na verdade, praticamente do zero, não do zero, mas praticamente do zero, e sob a liderança do pastor Samuel. Nós estivemos ali em Minas com o nosso irmão uma vez de trabalho, né, e vimos essa igreja crescer, e queremos que o pastor Samuel transmita para nós, para os obreiros, um pouco dessa experiência da igreja. O pastor Ariovaldo também, quinta e sexta, estará ministrando também na nossa conferência. Querido Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça e pela tua bondade, em nos permitir estarmos nesta noite, nesta casa, Senhor, ó Deus, crendo que desde antes que houvesse a fundação dos céus e da terra, tu tens preparado esta noite, Senhor, para ministrar os nossos corações, Senhor. Tens preparado esta noite para que nós possamos pensar sobre missões, refletirmos sobre missões, Senhor, orarmos sobre missões e nos comprometermos com missões, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos preciosos, ó Deus, em que nos permitiste sermos trabalhados pelo Teu Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, para que missões continue implantada em nossos corações, para que a responsabilidade missionária não saia de nós, para que a luz que nós temos recebido do Teu Espírito Santo para fazermos missões, para estarmos engajados na obra missionária, ela continue em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que